Turminha do céu! Nós estamos aqui no cantinho da Turminha do céu para falar sobre o medo, para continuar falando sobre o medo. Na Turminha do céu, quem nos ensina sobre o medo é a Estela, a estrela medrosa. Olha a cara de medo que ela está. O medo é um sentimento que vem quando a gente se sente inseguro. Tem o medo real, que são coisas que te trazem ameaça, né? Por exemplo, quando você chega perto do fogo, muito fogo, você fica com medo, porque o fogo queima, isso mesmo, isso é o medo real. Mas tem o medo irreal, quando a gente se sente ameaçado por coisas que não existem, só existem na nossa imaginação. Por isso que criança não deve ficar assistindo filme de terror, porque fica vendo aquele monte de coisa ruim, e daí à noite, na hora de dormir, não consegue dormir no escuro, porque acha que aqueles personagens que estavam lá no filme vão aparecer ali no quarto. Não, eles não vão aparecer, porque eles são irreais, inventados pelas pessoas. Mas a gente não deve assistir, porque nos fazem mal. Tem um personagem na Bíblia que passou por medo também. É essa garotinha aqui, a serva de Naamã. Essa menina, ela foi levada para longe da sua família. O povo de Israel lutou com o povo inimigo e perdeu. E muitos judeus foram levados cativos como prisioneiros para o país que havia ganhado a guerra. Junto com essas pessoas foi essa menina que foi trabalhar na casa de um grande comandante chamado Naamã, o segundo homem mais poderoso da Síria. Ela se tornou a serva da esposa desse grande comandante e ela trabalhava naquela casa. Será que ela ficou com raiva desse homem por ele ter levado ela como escrava para esse lugar? Deve ter sentido sim, porque ela não havia feito nada para ele e por causa disso teve que trabalhar na casa dele. Deve ter sentido raiva. Será que ela se sentiu triste por ir para longe da sua família? O que você acha? Com certeza, ela era nova ainda e vivia longe da família. A Bíblia não fala que ela voltou a ver sua família. Então ela deve ter passado muitos momentos de tristeza e solidão. Será que teve momentos em que ela ficou com medo? Com certeza, ela deve ter passado por muitos momentos aonde ela sentiu medo, porque a Síria era um lugar desconhecido. E ela se sentiu insegura, com certeza, porque ela não sabia o que ia acontecer com ela. Então, essa menina da Bíblia, a serva de Naamã, ela deve ter passado por medo também. Mas sabe, amiguinha, sabe, amiguinho, tudo isso que ela passou não a deixou esquecer do Deus de Israel, o Deus que ela confiava. E mesmo em momentos muito difíceis, ela conhecia, ela sabia o que Deus podia fazer. Naamã ficou doente. Você conhece essa história? Ficou muito doente. Ela foi até a sua senhora e disse para ela bem assim, que se Naamã fosse até Israel e procurasse o profeta Eliseu, que ele poderia ajudá-lo a ser curado. Essa menina, ela sabia dos grandes feitos do Senhor, que Deus já havia feito muita coisa através da vida de Eliseu e que Deus podia fazer milagres. E ela testemunhou sobre Deus quando ela disse para sua senhora que se Naamã fosse até Israel, que ele poderia ser curado. E isso aconteceu. Naamã foi e recebeu a cura. Isso porque essa menina, em momentos muito difíceis, passou medo, passou tristeza, passou por várias emoções, assim como eu e você. Mas ela teve o quê?
coragem, ela teve ânimo para passar por todos esses momentos. E por causa da vida dessa garotinha, Naaman testemunhou sobre o poder de Deus. E ele testemunhou dizendo que não havia nenhum outro Deus como o Deus de Israel. Ah, que linda essa história, não é verdade? Então, não faz mal a gente sentir medo. O que a gente não pode deixar é o medo nos dominar. Com a turminha do céu, a gente aprende sobre personagens da Bíblia que passaram por vários sentimentos. E hoje nós estamos falando sobre o medo. E conhecemos a linda Estela, a estrela medrosa.